Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado em mais um vídeo do canal. E hoje, para falar, tem bastante coisa aqui para falar, mas eu vou tentar ser de forma objetiva. Vou falar um pouco do pós-jogo do Fortaleza 0 São Paulo 0, né? Esse empate muito bom para o São Paulo. Eu não tive tempo para fazer esse pós-jogo depois da partida, enfim, por questões pessoais. Vou aproveitar um tempo para fazer isso, então peço a você que fique ligado. E depois a gente já vai entrar no pré-jogo do Corinthians e São Paulo, esse jogo que ocorre amanhã, tá? Então, se você chegou aqui no canal, eu peço, né, dou o meu, vamos dizer assim, boas-vindas e peço que você se inscreva, né, que compartilhe com outras pessoas. A gente também está no TikTok, então para aquelas pessoas mais jovens, né, descoladas assim, tem alguns vídeos já lá, então talvez você conheça alguém, né, informa para ele que depois ele vai ver lá, quem sabe gosta, apareça aqui no YouTube, beleza? Então, sobre o jogo do São Paulo, eu queria falar um pouco, né, nesse empate São Paulo, com Fortaleza, que ocorreu quinto. Para mim, um bom resultado para o São Paulo, e o São Paulo fez uma partida boa. Dadas as circunstâncias, né? E que circunstâncias foram essas? A gente fez um pouco, falou um pouco até isso no pré-jogo, eu vou deixar o link aqui. O São Paulo pega o Fortaleza, na casa do Fortaleza, isso é um ponto que é interessante, porque é muito difícil vencer o Fortaleza lá. O time do Fortaleza vinha numa crescente boa, e com o técnico, né, que é um bom técnico, o Vojvoda, e já com essa equipe, pelo menos a base, com algum tempo. E depois, como vocês viram, eu não vou deixar a escalação aqui, mas o Dorival entrou com muitas reservas, inclusive alguns amigos aqui do YouTube comentando, né, que não podia ter entrado, ter mantido a base, mas afinal que deu certo, né? O São Paulo controlou o jogo. Eu vou deixar aqui também os melhores momentos. Vocês vão ver que o São Paulo teve uma bola na trave logo no início do Fortaleza, então poderia ter mudado o resultado do jogo, mas depois o São Paulo controlou, inclusive na transmissão falaram isso, né, que talvez o técnico do Fortaleza não tivesse gostando, mas acaba que até ali no primeiro tempo o São Paulo, né, aperta um pouco, começa a bola a rondar na hora do Fortaleza, mas sem ninguém colocar o pé, né, aquele último lance para fazer o gol. E aí no segundo tempo, depois do Calé cavar uma expulsão, inclusive, vale abrir um parênteses aqui, uma arbitragem muito fraca, né, não sei quem é o árbitro, eu sei que ele é um árbitro novo, errou nas duas expulsões. Nessa daí do Brits, zagueiro do Fortaleza, e aí a partir daí com 8 minutos, né, que o São Paulo ficou com o jogador a mais, foi muita pressão, o Nestor perde um gol, enfim, dentro da área, que a gente sempre fala da finalização, e o São Paulo pressiona com chute, enfim, outras coisas, né? Uma forma de pressão que eu nunca tinha visto, pelo menos ainda no início desse trabalho do Dorival, e nesse ano também, né? Eu gostei muito da postura do São Paulo com um a mais, porque qual era o de se pensar, não, vamos ficar aqui tocando a bola, vamos prender até um empate, porque um empate é um bom resultado pra gente. Enfim, acabou que depois o Nestor é expulso, numa jogada boba, enfim, depois ele deu uma entrevista, né, que ia ficar sem dormir, porque não vai jogar o Clássico. E o São Paulo sofre muita pressão. O Rafael faz uma excelente defesa, né? É o que a gente fala, não trabalhou o jogo todo, mas quando é exigido, tem que mostrar para quem vê o goleiro. Ele faz uma ótima defesa, garantindo o resultado, e o São Paulo fica ali cozinhando o jogo até o final do jogo, beleza? Então, assim, destaques. Eu quero fazer uns destaques, porque assim, eu quero comentar do Patrick Lance, lateral esquerdo que entrou, não comprometeu, jogou muito bem, segura ali na defesa. O meio-campo eu acho que não teve alguém de destaque, mas o Pablo Maia ainda conseguiu segurar bem ali a parte da defesa, então eu colocaria ele no ataque Caleri, que não sempre brigando, né, ainda causou a expulsão do Brits e assim não foi muito bem, né, efetivo, mas é aquele Caleri que a gente conhece. Tudo bem? Então depois disso, né, entendendo, eu vou deixar até aqui os melhores lances, se você não viu. Agora a gente fala um pouco desse pré-jogo de Corinthians e São Paulo, que aí você vê, dá até para linkar, né? O São Paulo vem de uma partida boa contra o Inter, com a Fortaleza, e quanto esse Corinthians, que é amanhã às 16 horas, vou passar aqui para vocês, 16 horas em São Paulo, vai ser transmitido pela Globo, nos outros estados só pelo Premier. Então nessa, vamos dizer, nessa crescente do São Paulo, eu acredito muito na vitória. Inclusive a Independente colocou, né? Acho que foi a Independente que colocou que se vencesse, quebrar esse tabu de nunca ter vencido lá em Itaquera, vai ter balada liberada, o Arboleda já comentou, enfim. É essa festa aí que o povo faz, mas eu acho que assim, o São Paulo tem condições de vencer justamente porque está jogando melhor que o Corinthians, dentro de campo. Tá numa situação mais tranquila fora de campo. O Corinthians vive uma bagunça, saída do Cuca, mal chegou, saiu toda aquela repercussão. Aí vem o Vanderlei, que eu acho que era o técnico que ninguém esperava. E tem essa questão, né? O Vanderlei ainda muito recente,
pelo que eu vi ali, colocando muito garotos. Então, garotos, no momento de pressão, a gente que é torcedor de São Paulo conhece bem, não funciona, geralmente tende a queimar esses jogadores. Então, o São Paulo tem tudo para vencer, e aí é interessante porque, assim, se vencer, além do Dorival entrar para a história, assim como esse pessoal, né, porque quebra um tabu, eu acho que em alguns jogos do Dorival, tem alguns pontos, né, chaves, assim, contra o Ituano, ter se classificado ali contra o Ituano na Copa do Brasil, quando ele chegou. Essa partida do Inter que eu tinha falado, talvez se vence aquele resgate vamos dizer assim, da confiança de São Paulo. E se amanhã vencer, consolida esse início de trabalho do Dorival muito bem. Beleza? Então eu espero ainda a vitória. Eu vou deixar a escalação aqui, e a escalação não tem muito o que falar. É aquele time básico que a gente já mostrou aqui, com a zaga inteira voltando, né? O Arboleda e o Beraldo. Os atletas que a gente conhece. A única dúvida, e aí é a grande questão, é o Nestor. O Nestor não joga, foi suspenso. Eu que sempre vinha falando nos outros jogos, e repito, para mim, nesse início de trabalho do Dorival, o Marcos Paulo é titular. Só que ele é titular como aquele segundo homem do ataque. E o Luciano, o Caleri voltou, o Luciano provavelmente vai entrar como titular. Quem entraria no lugar do Nestor provavelmente é o Marcos Paulo. Eu imagino que o Dorival faça isso. Agora, o time não fica tão dinâmico como é o Alisson, mas ganha muito talento. Na verdade, eu acho que esses três dá para jogar bem, né, junto. Aí é questão do Dorival ajeitar. Inclusive, eu tinha comentado sobre a questão do Caio Paulista na lateral esquerda contra o Inter. Eu vi o Patrick Lanza também fazendo isso. O Dorival fez um ajuste muito fino ali, que talvez quem consiga ver, só quem vai em campo mesmo, que pega, vamos dizer assim, a câmera de cima. Mas ele fez com que, principalmente no jogo do Inter, com o Caio Paulista, quando o Inter estava atacando, principalmente pelo lado direito, o Caio Paulista veio, ao invés de encostar no ponta, ele fechava como um terceiro zagueiro. E aí quem recuava, ou era o Alisson ou era o Marcos Paulo. Isso fazia com que o Caio Paulista, né, ele não se desgastasse tanto na defesa e também, né, não ficasse dando bote, não ficasse correndo atrás de ponta e de lateral. E aí, isso, né, era bom, porque quando o São Paulo roubava a bola, o Caio Paulista já passava em velocidade, utilizando a melhor característica dele, que é a velocidade, é o apoio. Então, esse ajuste é mérito do Dorival, né, e tá funcionando, porque o São Paulo não tá nem levando gols, né, vem aí de partida sem levar gol. Agora, se ele bota o Marcos Paulo aí, mudando a característica, aí ele tem que dar um ajuste, né? Aí eu não sei como é que o Dorival pode fazer, vamos esperar o jogo, mas eu acho que sim, ficaria um ataque assim, né, com possibilidades de mais criação, Marcos Paulo, Luciano e Caleri, e com possibilidades de gols, que eu acho que é importante nesse jogo contra o Corinthians, tá? As variações, né, como eu falei, na verdade não estou nem falando mais variações, mas situações de jogo, eu vejo mais isso aí, né, de como o Marcos Paulo pode entrar. Caso ele não opte para o Marcos Paulo, vamos ver o que é que o Dorival vai ver. Mas talvez, vamos dizer que faça um gol no primeiro tempo, aí esse fechar, né, dá mais uma segurança ali no meio campo, porque velocidade, que eu acho que é uns grandes carências desse time do São Paulo, não tem. Então não dá para pensar como é que a gente ia ter com velocidade. Né? O Alisson tá ali, tudo bem, né? Vai jogar, não vem jogando bem. O Elton Rato também é um cara que caiu muito, né? Jogou dessa última partida como titular, praticamente não fez nada. E o Michel Araújo sumiu, né? Porque com o Rogério ele jogava em todas as posições. Com o Dorival ele não se encaixou, não vem jogando bem. E, enfim, então não vejo muitas, né, variações, mas situações de jogo, beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero a vitória do São Paulo amanhã. Realmente eu estou confiante. Eu falei isso no jogo do Inter, né? Acabou que dei sorte, estou falando agora também. Nem que seja por 1-0, 6-0, mais uma vitória super importante amanhã e que vai dar continuidade nesse trabalho de Dorival, muito bem feito, e sequência no campeonato, beleza? Então é isso. Agradeço a vocês, né? Espero que se vocês gostarem do vídeo, dê o seu like, compartilhe e comente com todos aí. Tudo bem? Uma excelente noite, arretados.